O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, que alegria estarmos aqui reunidos nesta segunda-feira. Eu sou João Batista, seu canal Palavra de Esperança. Muito obrigado a vocês que estão conosco. E é claro, a gente sempre pede, curte, compartilha, se inscreve no canal e nos ajude nessa missão de evangelizar. Estamos vivendo aí o tempo da quaresma, tempo de que nós somos chamados de verdade, a olhar para a nossa vida, a penitência, a oração, ao jejum. Quantas coisas podemos vivenciar para que isso facilite, ajude um pouco a nossa conversão e a nossa mudança de vida. Hoje estou aqui com muito carinho para trazer a mensagem dessa semana. Já quero fazer uma observação, no mês de fevereiro, nós tínhamos aí o som, mas nós perdemos as imagens, mas graças a Deus a palavra foi pregada, isso é o mais importante, ela chegou até cada um de vocês. Quero fazer outra observação importante, vocês estão percebendo aqui sempre no início da Palavra de Esperança, no final, nós estamos aí com aqueles que estão patrocinando essa nossa missão. Antes que qualquer comentário saia por aí que nós estamos com o intuito de ganhar dinheiro com isso aqui, eu gostaria de deixar muito claro que o intuito principal é porque nós vamos estar, de alguma forma, impulsionando as mensagens, ou seja, pagando para que a mensagem Palavra de Esperança possa chegar a mais pessoas. Nada disso hoje é de graça, E, claro, também tem todo o trabalho muito bem feito pelo Tiago, e isso é o mínimo que a gente deve fazer para cuidar dele, logicamente da sua família, porque o operário é digno de seu salário, isso é palavra de Deus. Então, qualquer valor que a gente possa contribuir é muito bem-vindo. Então, gostaria de fazer só essa observação, não que haja necessidade, não que precise, mas é porque, pelo zelo à palavra, pelo zelo àqueles que nos acompanham, acho que é muito importante a gente deixar bem claro que o intuito dessas empresas, desses amigos que acreditam no nosso trabalho, o intuito é nos ajudar na evangelização, só isso. Então, desde já, muito obrigado aos nossos patrocinadores, a você que acompanha o canal, veja quem são essas empresas e sempre precisar de algo, valorize o que essas empresas vendem ou os serviços que elas oferecem para que a sua vida também seja abençoada e eles continuem nos ajudando para que mais e mais pessoas recebam a palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Hoje, 4 de março, é dia de São Casimiro, padroeiro da Lituânia. Ele morreu aos 25 anos sem nunca ceder às seduções do poder e do luxo. Nasceu em 1458, filho do rei da Polônia. Renunciou à coroa da Hungria. Recusou-se casar com a filha de Frederico III, porque o intuito desse casamento era apenas expandir os confins do reino, era o poder. Então, São Casimiro, ele abriu mão, ele não cedeu às seduções do poder e do luxo. Que nesse tempo que vivemos, o testemunho de São Casimiro, que não se rendeu a tudo isso, sirva para cada um de nós. Em um mundo onde as pessoas estão sendo seduzidas pelos prazeres, pelo poder, por tantas riquezas, celebrar hoje, a igreja celebrar nesse dia de hoje, o dia de São Casimiro, e trazer essa história para cada um de nós, a história de sua vida, é um testemunho forte e vale a pena lutar pela santidade, abrindo mão das coisas desse mundo para ter força de lutar pelas coisas da eternidade, pelas coisas do alto. Então, que a exemplo de São Casimiro que nós celebramos hoje, seja para nós um grande sinal no céu daquele que lutou, que venceu aqui, e que você e eu também somos capazes pela graça do Espírito Santo. O evangelho de hoje está em Lucas 4, de 24 ao 30, e eu queria convidar você a refletir comigo, mas também, dizendo que desse mês de março, nós teremos aqui, além da imagem de nosso Senhor Jesus, da imagem de Nossa Senhora, a presença de São José, porque esse mês de março, de forma especial, dedicado a São José, no dia 19, é o dia dedicado ao nosso amado São José. Que o seu exemplo de amor, de santidade, de silêncio, de obediência, fidelidade para com Deus, também nos aponte sem cessar a eternidade, nos aponte o céu. Lucas 4, 24 ao 30, a palavra vai nos dizer algo muito forte. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor.
E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas em nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão Sírio, Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade. Queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nenhum profeta é bem aceito, bem acolhido na sua pátria. Por que será? Qual o motivo daqueles que pregam a palavra não serem acolhidos na sua comunidade ou aonde eles moram? Talvez porque as pessoas o conhecem, porque talvez ele não tenha um testemunho de vida tão forte, ou porque ele é muito firme, muito rígido e as pessoas, por conhecerem, acham ele exagerado. Quando Jesus estava falando docilmente sobre as coisas do mundo, o reino de Deus, as pessoas não estavam muito preocupadas em ficar bravo com ele, não. Quando ele traz assuntos que mexem nas feridas das pessoas, que de alguma forma provoca as pessoas a entenderem que elas precisam mudar de vida, ele não é bem aceito, ao ponto de eles até quererem matá-lo, jogá-lo do alto do morro para ele morrer, ou para pelo menos machucá-lo muito e ele aprender a lição. Hoje nós percebemos que isso é uma grande verdade. A verdade de Deus, a verdade da palavra, quando ela é pregada, ela incomoda muitas pessoas. E ao invés das pessoas, ao serem incomodadas, se converterem, elas querem se justificar os seus erros, colocando aqueles que pregam a verdade como se eles estivessem errados e aqueles que estão no erro como se estivessem certos. Essa é a grande inversão dos valores desse tempo de hoje, né? As pessoas não suportam a sã doutrina, como a própria palavra vai nos trazer, e ficam ajustando as verdades segundo o que elas querem acreditar ou aquilo que não as agridem. Jesus, quando ele começa então a aprofundar a mensagem e a chamar as pessoas ali da sua localidade, o seu povo, a uma conversão verdadeira, as pessoas não suportam. Interessante que aqui nesse comentário, que esse estudo bíblico gosto sempre de dizer, né, da Bíblia no meu dia a dia, traz algo muito curioso. Escute, esse texto nós acabamos de ler, faz parte da preparação de Jesus na sinagoga, na pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Ele anunciou seu projeto em benefício dos pobres e deserdados deste mundo. E todos os que ouviam ficaram muito felizes com o que ele dizia, até que o discurso mudou de rumo. É o que eu acabava de dizer. Jesus deu a entender que seu projeto de salvação e de libertação era para todos. Naquele momento você estava achando que era só para eles, né? Para aqueles que estavam naquela bolha, naquela redoma de vidro. E citou o profeta Elias, que socorreu uma viúva, e Eliseu, que curou um doente, ambos estrangeiros, que não pertenciam ao povo escolhido e seleto, né, do povo de Deus. Jesus afirmava que nem os profetas, nem eles eram propriedade de ninguém. O Deus de Israel não é um Deus exclusivo que beneficiará somente os membros do povo eleito. Ser povo eleito não é privilégio, é responsabilidade e missão. Jesus vai resolver o problema dos pobres e dos deserdados deste mundo com a colaboração direta daqueles que foram escolhidos. Por isso, são o povo eleito. Quem aceitou Jesus Cristo tornou-se com ele responsável do bem de toda a humanidade, bem neste mundo e no mundo que há de vir. Quiseram matar Jesus, mas ele seguiu adiante, até porque o tempo dele ainda não havia se concluído.
Então, esse comentário que eu quis trazer aqui da Bíblia no dia a dia, eu acho ele muito pertinente para essa leitura, porque ele traz esses pontos que havia na cabeça das pessoas que a salvação era somente para eles. Ah, Jesus está aqui, então vai salvar somente nós. E se havia aquele olhar fixo em Jesus, mas muitas das vezes a palavra que ele pregava, que era o que estava apontando o caminho a todo instante, as pessoas não queriam ouvir. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. E a igreja está o tempo inteiro falando conosco na liturgia sobre conversão, sobre olhar para a nossa vida, sobre as atitudes que nós temos tido nos últimos tempos. Como está a nossa vida diante de Deus? Há poucos dias eu pregava o tema sobre fé e conversão. E durante aquela pregação e no final um momento de oração na cidade onde eu estava pregando esse tema, as pessoas ali, quase 200 pessoas, foram muito tocadas. E eu percebia que as pessoas ficavam incomodadas com os assuntos que eu abordava durante a pregação. E algumas pessoas que não foi só uma, foram mais pessoas, vieram partilhar que durante a pregação que eu fazia, elas se sentiam incomodadas e elas começavam a chorar e não paravam de chorar. E uma delas, inclusive, disse, eu preciso mudar de vida. Qual que é o caminho? Falei, minha filha, o caminho primeiro você já tomou. É a decisão. É olhar para a sua vida e ver que até aqui ficou errado. E que você quer reescrever a história de um jeito diferente. Próximo passo é uma boa confissão. É voltar para a Santa Missa. É ter uma vida de oração para você não cair mais. E estar preparada para os desafios que vão se levantar. Porque aí muitas pessoas vão começar a aparecer dizendo que você está ficando doido, que você está exagerado, que não precisa de tudo isso. Quando nós começamos a romper com a nossa vida errada, com os nossos erros da nossa história, gente, é impressionante o tanto que as pessoas ficam incomodadas. Elas ficam muito mais incomodadas quando nós começamos a acertar a nossa vida do que quando nós começamos a errar. Muitas pessoas começam a errar na sua vida e pouca gente dá conselhos para elas. Quantas pessoas que começam a sair do erro e começar a acertar, você pode ter certeza que vai chover de gente dizendo, para com isso, é exagero, você está querendo virar santa agora, você está morando só na igreja. Olha que contraditório, né? Fomos chamados para a santidade, somos chamados para viver a serviço de Deus, falando de Deus, vivendo para Deus, e quando nós saímos do nosso pecado, dos nossos erros, as pessoas, ao invés de nos encorajar, elas querem nos puxar de volta. O mundo não perdoa. O inimigo, quando ele percebe alguém que está querendo sair da sua vida de pecado, ele vai usar de todos os artifícios para que essa pessoa não saia e continue na escravidão que ela está vivendo. Hoje, irmãos, ao ler essa leitura do momento que Jesus prega para o seu povo em Nazaré, eu queria, de coração, a você que acompanha há tanto tempo o canal Palavra de Esperança, a você que reza comigo desde quando nós começamos na pandemia, que nas madrugadas a gente sempre rezava e postava para vocês nos grupos do WhatsApp e em muitas pregações que eu fiz, quantas conversões, quantas curas, quantos milagres, não por mérito meu, porque eu não tenho mérito em nada disso, mas por mérito da palavra. Eu queria convidar você que não se acostume com a minha pregação. Não se acostume com a pregação da palavra, que ela sempre seja nova na tua vida, que ela provoque no seu coração de verdade um desejo de ser a cada dia melhor, não melhor do que os outros, mas para os outros. Eu sempre falo isso e é preciso você entender isso. Jesus, quando ele chega num determinado momento da sua pregação, ela muda o tom. E, por exemplo, quando ele entra no templo, que eles estão vendendo coisas no templo, ele vai chutar as barracas, derrubar tudo, e ele vai deixar claro, a casa do meu pai não é lugar de comércio, né? O zelo por tua casa me consome. E a pregação dele naquele momento, para muitos, começa a parecer uma loucura. Só porque essa loucura de Cristo é a loucura para que as almas se salvem. Você que está me ouvindo hoje, se você está no pecado e você tem plena consciência que a sua vida está errada, pelo amor de Deus, meu filho, muda de vida. Procura uma confissão, procura voltar para a igreja. Eu não sei em quem essa mensagem vai chegar, não sei.
Muitos serão daqueles que já vê a mensagem toda semana. Mas talvez hoje alguém que está vendo a primeira vez precisa que eu olhe bem para você e diga, muda de vida, porque a direção que você está pode estar conduzindo a sua vida para a perdição eterna. E Deus está te chamando hoje, através dessa pregação, a ter a decisão firme de olhar para o céu, de buscar a eternidade. Nesse tempo de Quaresma, o Senhor está nos chamando a ter propósito de vida. Muitos às vezes estão deprimidos, caídos, desanimados, amargurados, porque perderam os propósitos. Irmão, se você tem um grande propósito, e o grande propósito que temos que ter é o céu, é a santidade, é o valor à família, o valor à vida, o zelo aos verdadeiros valores que existem para nós como cristãos. Se você tem o objetivo de lutar por tudo isso, de lutar pelo céu, você é uma pessoa que com certeza sonha. Se você sonha, você está vivo. Se você está vivo, você tem que lutar. Você precisa lutar para que o céu seja alcançado. Por mais difícil, por mais luta, por mais batalhas que você tem que enfrentar, luta pelo céu. Luta pelo céu, muda de postura se assim for preciso. Reconcilie-se com as pessoas enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde. Procura uma reconciliação verdadeira. Ah, mas eu não sei como o outro vai reagir. Não importa a reação do outro, importa a sua decisão. Eu preciso de me reconciliar. Eu preciso de mudar a trajetória da minha vida. Eu preciso que a minha família se encontre verdadeiramente com Deus. Como? Você é o primeiro a buscar. Se você buscar primeiro em Deus, a sua família, com o passar do tempo, receberá as graças da sua busca incessante por Deus. Queremos hoje concluir esse momento aos cuidados de São José e de Nossa Senhora, pedindo a eles a intercessão. Peço à Sagrada Família que interceda por todas as necessidades da sua casa, por tudo aquilo que você traz em seu coração. E principalmente, assim como José e Maria livremente decidiram seguir a Deus e servir a Deus, e com certeza foram felizes, porque a Maria, no Magnífica, ela vai dizer: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Se a esposa estava feliz, com certeza o esposo também estava. Eles eram alegres, felizes, porque estavam cumprindo a vontade de Deus. Se a tristeza tem tomado conta do seu coração, é porque muitas das vezes você ainda não entendeu a vontade de Deus na sua vida. Peça a Ele uma direção. Procure também um sacerdote ou alguma pessoa de oração para que essa pessoa te ajude a descobrir qual é a sua meta, qual o seu objetivo, aonde estão os seus sonhos. Que São José e Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus esteja a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos. Que o Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai, se derrame sobre cada um de nós, que sejamos por Ele conduzidos, sustentados e fortalecidos. E que São Cassimiro interceda pela luta constante pela nossa santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos como Deus é santo. Boa semana a todos. Na próxima segunda estaremos aqui reunidos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, irmãos. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz, em Lagoa Formosa, 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado, telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza, 34 99906-2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990.
Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento, 99175 4094, 99247 1190. Moraes Turismo. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.